No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais alguns livros que foram sucesso no passado. No começo do ano, iniciei aqui no canal uma série de vídeos para a gente conversar sobre livros que foram sucesso no passado. Esse aqui é o quarto vídeo dessa série e eu sempre trago 5 livros para a gente conversar. Comecei ali no ano de 2011, mais ou menos, eu acho, e agora a gente está no ano de 2014, que foi um ano muito bom, né, para nós, leitores, com muitas opções de boas leituras, de leituras comentadas, de leituras hypadas. Lembrando que eu sempre comento livros que eu li, né, porque daí eu posso contar para vocês qual foi a minha opinião, se eu gostei ou não, se eu apoio o hype ou não, mas vocês sempre podem deixar aí nos comentários também livros que vocês lembram que fizeram sucesso nessa época e tudo mais, e a gente vai conversando e trocando indicações, como sempre, né? Antes de eu falar sobre os 5 livrinhos de hoje, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, então como eu falei, a gente continua no ano de 2014, eu acho que o último vídeo foi todinho sobre o ano de 2014, porque realmente teve muito livro comentado assim naquela época. Então hoje nós temos o último livrinho, né, desse ano de 2014 para falar sobre, que é o Mentirosos, da E. Lockhart. Bom, quem acompanha os vídeos aqui já tá cansado de saber a minha opinião sobre esse livro, né? Eu realmente gosto muito dessa história, sei que ela divide opiniões, já vamos falar sobre isso, mas esse foi um livro que começou a fazer sucesso, né? Acho que porque ele ganhou o prêmio do Goodreads de Melhor Young Adult de 2014, então todo mundo começou a comentar sobre, mas eu li ele um pouquinho antes, nesse mesmo ano, mas eu comprei totalmente às cegas, eu fui na livraria, eu gostei da capa e hoje eu não sei porquê, porque eu acho essa capa horrível, mas enfim, na época me chamou a atenção, o título também, né, me chamou a atenção, comprei e devorei em um dia, porque eu simplesmente não conseguia largar essa história e terminei o livro completamente desmaiada com o final, que foi um final que eu realmente não esperava. A partir daí, né, todo mundo começou a comentar sobre essa leitura justamente por causa dessa reviravolta aí no final, e aí começou esse movimento de, ao mesmo tempo em que era um livro que era muito hypado, muito amado, era também um livro, ainda é, né, um livro que muita gente não gosta. Então, até hoje, esse livro da E. Lockhart realmente divide muito as opiniões. É sempre assim, né, na verdade, com um livro que faz muito sucesso, porque a gente acaba criando expectativas e, de repente, não é tudo o que a gente esperava. Isso é super normal. Como eu li ele um pouquinho antes do hype, eu acabei indo totalmente sem expectativas e acabei sendo muito surpreendida, né? Não sei como teria sido se eu tivesse lido ele já depois de ler muitos comentários sobre esse livro. Essa é uma obra que eu considero um pouco difícil assim de categorizar, ela oficialmente é um Young Adult, né, mas eu acho também que ela tem uma pegada de drama familiar, porque conta que fala muito sobre a dinâmica de uma família, né, que são Sinclair, como que funcionam as relações entre as pessoas dessa família, essa dinâmica, coisas que vêm do passado, coisas que vêm da infância, né, da mãe da Cadence e dos outros personagens que são os protagonistas dessa história, e também tem um toque de mistério, né, não daquele jeito de crime, de investigação, nada disso, mas daquela forma que deixa a gente curioso para saber o que aconteceu, né, no passado, o que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar. Então, ele é um Young Adult, mas que tem esse toque aí de drama familiar. Esse toque não, eu acho que ele tem bastante de drama familiar e tem esse toque aí de mistério. Eu gosto muito também da atmosfera de Mentirosos, ele se passa numa ilha privada, né, o Sinclair tem uma ilha para a qual eles vão todo verão, então tem toda essa atmosfera de verão que eu sei que muita gente gosta, e esse cenário de praia e tudo mais, então, para quem gosta desses elementos também, é uma boa pedida. Agora, sobre a questão dele dividir opiniões, o que eu acho, né? Falei sobre essa questão do hype e tal, mas eu acho que muita gente acaba ficando focada nessa questão da reviravolta, do final, da surpresa. E claro que esse livro tem muito disso, eu sempre comento muito dele pra falar sobre livros que têm finais, né, absurdos, que deixam a gente super surpresa e tal, mas eu acho que ele também tem que ser avaliado pela história, né? Todo livro tem que ser avaliado pela história, mas eu acho que aqui nesse livro muitas vezes as pessoas podem esquecer que ele tem toda essa questão do drama familiar, da dinâmica da família, dessas relações, né? E não se resume a essa grande reviravolta. Então, eu acho que também tem que levar isso em consideração. Claro que mesmo assim você pode continuar não gostando do livro, não achando tudo isso, achando que ele é realmente superestimado, mas eu deixo essa ressalva, né, para também levar em consideração a história em si, a construção da história, né? A escrita da E. Lockhart, que eu gosto muito, acho uma escrita muito leve, muito fluida, ao mesmo tempo um pouco poética. Então tem todos esses outros elementos
momentos, né, nesse livro que não se resume só a esse final inesperado, que muita gente diz que adivinhou. Eu realmente não adivinhei, mas enfim, eu reli ele em 2016, né, e continuei amando da mesma forma. Então é realmente um livro que eu indico bastante e que eu super apoio ter sido esse sucesso no passado. O próximo livro da minha lista é o Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, que foi um sucesso em 2015. Depois ele voltou a fazer um sucesso, acho que em 2017, se não me engano, que foi quando saiu o filme, né, a adaptação com a Sandra Bullock. Então ele teve esses dois momentos aí em alta. Esse livro, né, para quem não sabe a premissa, ele é um futuro meio apocalíptico, assim, porque tudo começa quando um fenômeno misterioso começa a acontecer, as pessoas parece que enlouquecem sem uma razão aparente, começam a matar outras pessoas e depois a se suicidarem. E acredita-se que tudo isso é causado por uma entidade, uma criatura misteriosa que vai além da compreensão humana e que tem a ver com o fato de enxergar essa criatura. Então as pessoas começam a usar vendas nos olhos para não serem atingidas, né, por esse fenômeno. Então a gente acompanha o passado, né, que conta quando tudo isso começou a acontecer, o presente com a Mallory e os dois filhos dela. E aí é nesse futuro distópico, né, porque tá super deserto e tudo mais, então ele tem esses dois momentos aí da história, esse momento do caos e esse momento em que realmente tudo já passou, entre aspas, né, mas ficaram as consequências. Gostei bastante desse livro na época que eu li, que foi justamente em 2015, porque ele tem uma atmosfera muito legal também, né, eu acho que o Josh Malerman consegue trabalhar essa questão sensorial muito bem. Ele também faz isso em Piano Vermelho, que foi um livro que eu não gostei, mas enfim, essa questão sensorial também é muito forte lá, só que lá é a audição e não a visão, mas ele, enfim, criou essa atmosfera muito legal em que a gente consegue sentir essa angústia, né, dos personagens ali, passando por aquela situação desconhecida, vendo, né, as pessoas matarem umas às outras, se matarem e tal. Então é realmente muito angustiante passar por tudo isso, ver tudo isso, né, acompanhar tudo isso na história, e aí tem essa questão das vendas, e a gente se sente realmente vendado, né, junto com a Mallory e tal. Então foi uma leitura bem legal, assim, um livro que eu gostei bastante por causa desse lado, né, da atmosfera, desse lado do mistério, até um toque de thriller também. Mas muita gente critica o final desse livro, que é um anticlímax, e eu concordo, não foi um final que eu gostei, não foi um desfecho que funcionou pra mim, né, claro que eu não vou falar aqui exatamente por quê, mas eu também achei um anticlímax, achei que podia ter sido resolvido de outra forma. Faz alguns anos saiu a continuação, né, que chama Mallory, mas eu não li. Como eu falei, pra mim esse final não funcionou, então eu nem fiquei com vontade de ler essa continuação, então não posso, obviamente, dar a minha opinião aqui. Se vocês leram, me contem aí o que vocês acharam. Mas realmente pra mim esse desfecho não fez tanto sentido e acabou até tirando um pouco do brilho da história como um todo, né? Quem leu talvez entenda, né, o que eu tô querendo dizer aqui sem falar exatamente, mas foi uma leitura que eu gostei, justamente por causa dessa atmosfera. Quem também acompanha aqui os vídeos, e principalmente quando eu falo sobre terror e suspense e tal, sabe que pra mim essa questão da atmosfera é muito importante. Então se o autor capricha, né, nesse quesito, já ganha um pontinho a mais comigo. Então é um livro que hoje, assim, eu não sei como funcionaria pra mim, porque faz muitos anos que eu li, né, mas na época foi uma leitura bem legal. O terceiro livro aqui é de 2016, né, ele foi lançado no finalzinho de 2015 pela Intrínseca, e aí foi o maior bafafá, né, porque ele é um livro bem diferentão. Tô falando aqui do S, do Doug Dorst e do J.J. Abrams. Esse livro é diferentão por várias razões, né. Primeiro que ele é um livro, uma história dentro da história. Aqui a gente acompanha tanto o livro O Navio de Teseu, quanto o livro S, que acontece nos anexos e nas anotações que tem nesse livro. Eu vou mostrar pra vocês. E essa é a outra razão para ele ser diferentão, porque ele tem essas anotações aqui, que não fui eu que fiz, parece, né, que foi a gente que fez realmente, porque a Intrínseca arrasou nessa edição, tudo escrito como se tivesse escrito a caneta, e mesmo vendo pessoalmente, parece que realmente está escrito a caneta, né, mas não, é tudo impresso. E além dessas anotações, tem também alguns anexos. Então tem esse postal aqui, por exemplo, aí ele também vem com coisa escrita. Aqui eu coloquei post-it para saber as páginas em que esses anexos ficam, né, caso eu perdesse ou derrubasse, enfim. Que mais tem aqui? Tem cartas, tem também fotos, né, como se fossem fotos, mais aqui um cartão, aqui tem um recorte de jornal. Enfim, essa edição realmente é muito caprichada, tem esse guardanapo aqui com um mapa,
Eu tenho um vídeo em que eu mostrei mais detalhes desse livro, eu vou deixar o card aqui. Mas enfim, ele é diferentão por esses dois motivos. Tanto é que existem várias formas de fazer essa leitura. Eu vou falar da forma que eu fiz. Eu li primeiro O Navio de Teseu, né, que é esse livro aqui, e depois eu voltei lendo todas as anotações e anexos, né. Não sei se é a melhor forma, enfim, mas eu dei uma pesquisada antes de fazer a leitura e decidi fazer a leitura dessa forma e pra mim funcionou. Eu vou dizer assim que eu não gostei tanto do Navio de Teseu, não é o meu tipo de leitura. Confesso que eu nem lembro tanto assim pra falar pra vocês exatamente porque eu gostei ou não, né? Mas eu realmente fui movida pela vontade de fazer a leitura das notas, né, das anotações e também desses anexos. Essa foi uma parte que eu gostei bastante da leitura, que eu também acho que conversou mais comigo, né, enquanto leitora, a trama em si. Mas é um livro que eu acho muito legal de ler, porque é uma experiência diferente de qualquer outra. Infelizmente, eu acho que hoje em dia ele está esgotado. A Intrínseca não imprimiu mais e eu não acho que vai imprimir. Então, para quem quiser ler esse livro, assim, tem que querer muito, porque ele tá carinho, né? Tem que procurar na estante virtual, a Shopee deve ter também, ou na própria Amazon, mas vendido por terceiros, né? Enfim, esse livro virou uma raridade. E é isso, eu acho que ele vale a pena pra gente ter essa experiência diferente dessa história dentro da história, de ler essas anotações, de ler esses anexo, mas eu preciso dizer que O Navio de Teseu em si não foi uma leitura que eu adorei. Essa leitura realmente valeu a pena pra mim por ser diferente, por ser uma experiência completamente nova e que eu recomendo, mas tem aí essa questão, né, de ser uma edição que já é considerada rara. Próximo livro é o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que foi um sucesso. Começou em 2014, eu acho, por aí, e depois em 2016 veio com mais força por causa da adaptação, né, com a Emilia Clarke e o Sam Claflin. Eu gostei muito, eu li esse livro em 2013, foi logo depois de eu ter lido A Última Carta de Amor que eu gostei bastante, aí eu vi a capa na livraria, achei uma graça, e vi que era da Jojo, e resolvi comprar, e li, e amei, e tudo mais. Depois, em 2016, eu reli para assistir ao filme, continuei amando, mas esse é um livro que eu já não sei se hoje funcionaria bem pra mim, assim. Eu gostei muito dessa história porque ela me fez pensar. Na verdade, eu me identifiquei com algumas coisas em relação à forma como às vezes a gente precisa simplesmente aceitar as decisões das pessoas que a gente ama, né? Muitas vezes a gente não vai entender, a gente não vai concordar, mas a gente precisa respeitar e a gente precisa aceitar. Eu não vou falar aqui qual é essa decisão, porque seria um spoiler, mas eu sei que muita gente conhece essa história, leu o livro, ou assistiu ao filme, ou pegou spoiler mesmo, né? E vai saber do que eu tô falando. Então esse foi o ponto-chave realmente pra mim dessa leitura, né? E como eu falei, rolou assim uma certa identificação do fato de que a gente às vezes tem que aceitar as decisões das pessoas que a gente ama e que a gente, né, não concorda, que a gente não quer a nenhum custo, né, que elas tomem esse caminho, mas enfim, né, as pessoas são donas das suas vidas e muitas vezes a gente só tem que respeitar mesmo, aceitar. Talvez a gente nunca entenda o porquê dessas decisões, mas faz parte também, né, de amar, a gente aceitar e respeitar o que os outros querem pra si. Então, falei aqui em códigos, mas como eu falei, quem conhece essa história vai saber do que eu tô falando. E, enfim, é isso. Não sei se seria um livro que funcionaria bem hoje pra mim, mas na época, nas duas vezes que eu li, né, funcionou, eu gostei muito, me emocionei demais. Teve essa questão dessa identificação em nível pessoal, que eu acho que sempre conta muito para uma leitura funcionar pra gente. E eu acho que é um livro que pode continuar funcionando para várias pessoas, né, ainda hoje em dia. Então, eu não deixo de indicar Como Eu Era Antes de Você. E, por fim, nós temos o livro Vá, Coloque um Vigia, da Harper Lee, que é a continuação de O Sol é para Todos, né, que é um clássico. E ela lançou Vá, Coloque um Vigia 55 anos depois de O Sol é para Todos. Então, quando saiu o anúncio desse livro, né, de Vá, Coloque um Vigia, já foi um furdunço, assim, porque todo mundo ficou surpreso, né, dela ter ficado todo esse tempo sem continuar essa história e, de repente, decidir ali publicar essa sequência. Então, já foi um livro que, antes do lançamento, já estava sendo muito comentado. E aí, quando saiu, eu lembro de ler muitas resenhas negativas, assim, até mesmo críticas mesmo, né, e quando eu fui ler, eu acabei tendo que concordar. Essa história se passa 20 anos depois de O Sol é para Todos, então a Jean Louise, né, que é a Scout, ela já é adulta, e infelizmente ela se tornou uma adulta que eu não gostei, né, ela é muito diferente da Scout que a gente conhece ali em O Sol é para Todos, que eu acho que é um dos grandes trunfos dessa história, né, e eu não me identifiquei com essa personagem, não me conectei. Eu falo de conexão porque às vezes a gente não se identifica, né, com um personagem pessoalmente, ou sei lá, nos acontecimentos da vida dele, mas a gente se conecta, né, e no caso da Jean Louise, então, né, a Scout não rolou nem identificação, nem conexão, realmente não gostei.
E foi um livro, assim, que foi bem um balde de água fria, né? O Sol é para Todos, ele tem um quê meio utópico, assim, eu acho, né? De mostrar como poderia ser uma realidade, não exatamente como ela foi. E em Vá, Coloque um Vigia, a Harper Lee foi exatamente para o oposto, né? Ela foi realmente, talvez, mostrar essa realidade mais dura. Não sei se essa era a ideia dela. No fim, eu acabei nem lendo mais sobre isso depois, porque realmente foi um livro que me deixou meio brava, assim, né? Quando eu li. Então, não sei se era a intenção dela, de repente, de fazer esse contraponto mesmo. Ó, eu mostrei uma realidade meio utópica, uma possibilidade, né? E agora eu tô mostrando a realidade como ela é, ainda mais que ela escreveu esse livro 55 anos depois, que ela publicou esse livro 55 anos depois e muitas coisas mudaram, mas muitas coisas também não mudaram, né? Então eu não sei se era essa a ideia dela, eu acho que sim, e acho que é uma ideia válida até, mas na minha opinião, assim, humilde opinião, realmente não precisava dessa sequência. E eu não conheço ninguém que leu e gostou. Então, se você é uma dessas pessoas, pronuncie-se, defenda esse livro, pra gente também ter um debate, né, saudável aí, pra gente conversar sobre os aspectos dessa história e tal, mas pra mim realmente não foi um livro que funcionou, como eu falei, foi esse balde de água fria, mas na época foi muito comentado, né, por ser um livro, uma continuação de um clássico, 55 anos depois da publicação desse primeiro livro, então eu ficaria mesmo só com O Sol é para Todos. Então essa é a listinha de hoje, né, quero saber se vocês já leram esses livros, ou se vocês têm vontade, qual foi a opinião de vocês, se vocês apoiaram o hype ou não. Me contem outros livros aí dessa época que vocês lembram que fizeram muito sucesso, né? De repente tem até algum que eu esqueci aí, a gente aproveita para relembrar. E hoje eu vou ficando por aqui, então se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.